Hoje o nosso vídeo vai falar sobre a pergunta que a gente mais recebe nesse escritório. Qual a pergunta, Gu? Quanto custa para regularizar um imóvel? E aí é fácil responder essa pergunta. A gente não sabe. Basicamente não tem um preço Depende. fixo. Não tem um preço fixo. Então você vir para mim e fala assim, eu quero saber quanto custa regularizar um imóvel de 150 metros. Pode variar. Por que pode variar, Gu? Porque se a casa tem 150 metros, o tamanho do terreno pode influenciar nessa regularização, por exemplo? Então, muita coisa pode influenciar nessa regularização, né? Então a gente tem aí uma questão não ligada apenas ao tamanho da construção. Tem uma série de outros itens que pode influenciar diretamente no valor. É muito importante que você entenda que para que nós possamos fazer a regularização do imóvel, precisa existir uma legislação que permita a regularização do imóvel. Para nossa sorte, Atibaia tem uma legislação de regularização e tem outra para ser aprovada já faz alguns meses. A gente está esperando sair da Câmara. Essa legislação vai determinar os custos de possíveis multas. Por exemplo, Gu, hoje, além da questão da construção especificamente, porque aí se você procurar outros vídeos, a gente tem sobre recuos obrigatórios, área de ocupação da edificação, mas o que mais além disso pode trazer uma contrapartida para que seja possível regularizar esse imóvel, Gustavo? Então, a gente tem aí algumas questões de contrapartida, pelo menos, né, falando aqui da cidade de Atibaia, né, de acordo com a legislação que a gente tem. Então, uma área construída estar invadindo o recuo obrigatório é uma coisa que pode trazer ali uma contrapartida para esse imóvel, né? E além disso, por exemplo, hoje a gente tem a questão da área permeável, que você tem que respeitar uma área permeável mínima. A gente tem a questão da taxa de ocupação, do índice de aproveitamento. Então, tudo isso pode implicar. Vagas de garagem. Tudo isso pode implicar na hora da regularização. E mesmo que você tenha uma construção de 150 metros em uma situação, se você tiver um imóvel de 150 metros em outra, o valor pode mudar muito, tá? Tá. E se você está nos assistindo pela primeira vez, vamos nos apresentar. Eu sou Adriana Duarte Sintra, engenheira civil, aqui da D&C Regularização de Edificações. E você, Gustavo? Isso aí. Sou Gustavo Mota, arquiteto urbanista, também aqui da D&C Regularização. Então, se você tem que regularizar o seu imóvel aqui em Atibaia, vem para a D&C que a gente vai te ajudar. Então, você já entendeu que uma mesma área de construção pode ter diversos valores de contrapartidas e análises diferentes. A gente tem também uma questão de data. Sim. Né? O que pode ser regularizado, o que não pode. Mas o vídeo hoje é sobre custos. Hoje é sobre custos. Então, vamos custos. entender. Que documentação sai da prefeitura quando a gente faz esse protocolo? Quais são as taxas de praxe de um processo de regularização, Gustavo? Então vamos lá, quando a gente fala de regularização, né, a gente fala ali de um custo geral, né, quando a gente vai passar para o cliente, mas dentro desse custo geral tem diversos custos ali separados, né? Então a gente vai ter ali, desde o início da aprovação do projeto até o final, né, algumas taxas separadas. Então quando a gente faz primeiramente o protocolo, a primeira taxa que é cobrada é a taxa de análise. Essa taxa de análise ela é basicamente a prefeitura cobrando para analisar o seu processo. Então, por quê? Porque está ligado ali muito a questão da hora de trabalho ali do engenheiro e tudo mais, que vai ter que se desprender ali, né, para conseguir realmente analisar esse seu projeto. Então ele vai ter que pegar, analisar certinho o que você colocou, né, o que tem ali indicando da obra, da construção e assim por diante. Esse custo é baseado na área construída. Sim, esse é o primeiro que sempre vai estar ligado ali à questão da área construída. E até já dando um spoiler aqui rapidinho, a área construída na prefeitura também não é sempre proporcional, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de algumas taxas, né, não é porque uma construção de 100 metros custa X, que a de 200 vai ser 2 vezes mais. Ah, não, tem padrão. Sempre tem um padrão. Então, quando muda algumas faixas ali dentro, esse valor ele vai sofrer algumas alterações, tá? Mas a primeira taxa é a taxa de análise do processo. Então, o engenheiro vai, né, ter aquela análise do projeto que você colocou para aprovação. Quando o engenheiro analisar, falar assim, beleza, pode aprovar. Além das taxas resultantes da aprovação, a gente tem aí possíveis contrapartidas. Sim, que foi aquilo que a gente já falou no começo, que pode ter uma série de motivos. Quem vai determinar essas contrapartidas é o engenheiro que está analisando o processo. Então, o fiscal vai até o imóvel, tira fotos, relata. Quem define, tá faltando área permeável, passou da taxa de ocupação, tá faltando vaga de garagem. Então, ele vai fazer essas definições e
mandar para que o departamento responsável calcule o valor de contrapartida. Sim, e sempre de acordo com a legislação atual, tá? Então não é porque a construção ela é antiga que ela vai se basear em outra legislação. Ela vai pegar a legislação atual, vai olhar ali referente ao que existe hoje para o imóvel e vai falar, tá, aqui ó, você não poderia ter construído nesse recuo. Então aqui você vai ter que ter uma contrapartida. Você não poderia ter uma área permeável menor que 50 metros quadrados. Então você vai ter que pagar uma contrapartida, né? Sempre seguindo a legislação atual, né? No caso, principalmente de você não possuir algum outro projeto aprovado anterior ou alguma coisa do tipo, né? No caso da área permeável, tá? Só para você entender, a área permeável é aquilo que você teria que ter deixado de grama, de terra, para que a chuva permeie pelo solo. Se ficou muito cara a minha taxa de contrapartida para manter essa área permeável, eu posso optar por quebrar tudo e transformar em terra de novo? Pode. Basicamente, quando a gente fala da taxa de contrapartida, seria uma possibilidade de regularizar sem ter que mexer fisicamente no imóvel. Ok. Mas você tem a possibilidade de regularizar também sem ter que pagar a taxa. Porque muitas das vezes a taxa pode ficar mais caro. Então você fala assim, não, realmente para mim não faz sentido pagar essa taxa de contrapartida, faz mais sentido adequar. Então eu vou pegar ali uma área do meu terreno, onde, né, eu não tenho ali uma utilização, para mim faz sentido, né? E vou realmente quebrar ali, colocar grama para que a chuva escoe aí por ali e tenha assim a adequação de acordo com o exigido. A mesma coisa vale para construção, tá? Então, pô, tem ali uma construção onde eu construí no recuo que não faz sentido para mim deixar ela lá hoje. Então, para mim, eu vou adequar, vou demolir. Uma lavanderia, alguma coisa bem simples que você fez numa área de recuo que não podia, que de repente faz mais sentido para você desmontar do que pagar a contrapartida. Por isso que é difícil a gente falar para você quanto você vai investir para fazer essa regularização. Sim. Porque depende de tantos fatores. E a gente entra também no fator da contrapartida. Pelo menos aqui em Atibaia, né? A gente está falando da legislação, sim, né, de Atibaia. Cada município tem uma legislação específica. Ela é permitida para construções finalizadas hoje até 2022. Até que saia a legislação nova que a gente está aguardando. Até que saia uma nova legislação. Então, por exemplo, se você construiu numa área que invade recuo obrigatório em 2023, 2024, você não pode regularizar perante a contrapartida. Seria somente mediante a adequação. Então, nesse caso, seria para quem finalizou até 2022 na lei de regularização que a gente tem. Que hoje nós estamos em agosto de 2026. 2026. Tá. Então, de 2022 ali até 2026, tudo que foi construído, hoje a contrapartida não se adequa. Saindo a lei nova, aí provavelmente essa data muda e aí a gente consegue regularizar esses imóveis que estão construídos entre 22 e a data da nova publicação. Mas vamos falar de custo. Vamos voltar. Então, taxa de análise, as contrapartidas que ficarem definidas porque não vale a pena a adequação, prefere pagar. Sim. Fora isso, quais mais taxas a gente tem? Aí a gente vai para a parte do ISS, né, que seria um imposto ali sobre o serviço, né, sobre a mão de obra que atuou. Posso fazer uma pergunta? Opa. Se ISS, beleza. Uhum. Tem algum jeito de eu conseguir um desconto da contrapartida e do ISS? Tem. Se você tiver uma área construída no IPTU sendo tributado já há bastante tempo... Não é o terreno, tá? Não é o terreno. A tributação da área construída. Você pode solicitar, né, utilizar dessa área para daí sim fazer uma solicitação, um pedido de abatimento e assim por diante. Então, o IPTU ele não transforma o seu imóvel em regular. Sim. Mas se você provar que você tem uma edificação existente há 15, 20 anos, a gente pode conseguir descontos consideráveis nas taxas de ISS e contrapartida, porque você prova que esse imóvel é existente antigo e que naquela época talvez a legislação fosse diferente, tá? Mas se você não tá pagando IPTU da área construída, só do terreno, aí não vale. E tudo isso a gente precisa analisar, tá? Porque não necessariamente também ter uma área construída ali quer dizer que é referente ao imóvel que você tem hoje. Né? Sim, às vezes esse lançamento é de uma construção antiga, às vezes tem uma série de fatores que pode também não necessariamente te dar esse desconto só por ter. E eles têm uma mapinha lá na prefeitura, viu? Eles sabem o que eles estão cobrando. É, isso aí. Mas beleza, então o ISS é mais uma taxa que, dependendo da situação, pode ter algum desconto. Isso aí. Ok. E além disso, tem alguns outros documentos. Mas aí a gente fala em outros vídeos aí um pouquinho mais aprofundado sobre isso. Taxa de análise, contrapartida, ISS, imposto sobre serviço. Que mais? Por último, seria as taxas de emissão de alvará, né? Então vai ter ali a taxa de emissão de alvará de habite, alvará de regularização, tudo isso referente também a cada tipo de processo, né?
Então, quando termina uma regularização na prefeitura, a pessoa sai com quais documentos? Aí ela vai sair com uma emissão de alvará, né, de regularização com o projeto aprovado, né, e o processo ele sempre está unido. Então, quando a gente vai fazer uma aprovação, automaticamente a gente faz ali um protocolo e uma solicitação da emissão do habite também. Não necessariamente quer dizer que vai sair, tudo depende de cada caso. Tá? Vai ter caso onde a gente vai ter só uma emissão de regularização com o projeto aprovado e vai ter caso onde já vai sair uma emissão de regularização com o projeto aprovado e habite. Tudo vai depender de qual é o andamento da sua obra. Então, se a obra já está finalizada, se a obra não está. Então, por isso que a gente tem que entender melhor qual que é a situação do seu imóvel em si. Tá, a gente tá falando de custos aqui. Então, é porque senão eu começo a viajar, já ia falar de... vai para outros cantos. Já ia falar de documentação necessária para o habite, mas não é o momento. Depois a gente faz outro vídeo só para isso. Então tá, então a gente tem essas taxas. Os alvarás saem conforme a área construída também, né? Isso, conforme a área construída. Então você já entendeu que a gente tem diversas taxas, que a área construída influencia muito. E a mesma coisa. Mas a contrapartida pode ter diversos fatores e quem vai determinar é o engenheiro. Por isso que a gente não consegue te dar um valor seguro. Não é seguro. É antecipado, né? Seria um valor padrão, né? Um valor padrão, é padrão, exatamente, essa é a palavra certa. Uma casa de 150 metros quadrados custa X para regularizar, não necessariamente. Saber, Aí, eu consigo regularizar a documentação, eu consigo fazer essa estimativa de valores se a pessoa não me mandar documento nenhum. Não tem como. Se ela não me mandar o endereço... A gente pode até fazer, mas a chance de ficar próximo do real é muito baixa. Porque é o que a gente fala assim, vou pegar ali 150 metros e vou estimar. Vai dar um valor X. Pode ficar mais barato, pode ficar mais caro. Sem a documentação a gente não sabe. Com documentação você pode ter alguns descontos, mas também, né, tem a possibilidade de ter que pagar, por exemplo, contrapartidas. Então é muito difícil da gente pegar sem analisar cada caso, porque eu vou ter ali um valor médio, mas isso pode ficar muito mais barato e pode ficar muito mais caro. Então... Porque o que a gente consegue definir por área construída é a taxa de análise e as taxas dos alvarás. Isso. E o que pesa nesse lance todo, que são os maiores valores? O ISS e as possíveis contrapartidas. Sim. Então, esses que são os valores mais pesados, a gente não consegue estimar sem ter documentação. E mesmo tendo documentação, depende da análise do engenheiro, a gente não consegue... O que eu consigo estimar para você? Cada metro quadrado irregular da sua edificação fica em X. Agora, quantos metros irregulares a sua edificação tem? Antes de assinar contrato, ir lá, medir, desenhar, passar para o computador, analisar, a gente não tem como precificar isso, por isso que, antecipadamente. Por isso que a gente tem diversas soluções, né? Então, a gente tem essa primeira entendimento, né? A análise da documentação. Caso você queira, por exemplo, fazer uma estimativa, um levantamento, a gente também tem, né, um serviço para isso. Então, assim, não, eu quero que você vá lá, faça o levantamento, verifique o que tem de construção, só para a gente bater. Eu não vou entrar com um projeto de regularização agora. Que não é um projeto, é um croquis que a gente só faz um levantamento para dar para chegar na área existente e no que está ocupando, o que não está. E aí, sim, a partir disso, por exemplo, a gente pode, sim, partir disso para um projeto de regularização. E aí sim, regularizar a edificação ou algo do tipo. Então é sempre bom a gente estar analisando, né, realmente cada caso, né, sua situação, para que eu não te passe um valor que você ache que é aquilo. Às vezes você não faz porque acha que é caro, mas ficaria mais barato. E às vezes o contrário, você faz achando que vai ficar mais barato e no fim, às vezes pode ficar mais caro. Então por isso que é legal a gente sempre estar seguindo essas etapas aí para conseguir verificar certinho, né, estimar os custos, né? Gu, a gente falou agora de como ter um imóvel 100% regularizado na prefeitura, falamos de taxas da prefeitura, mas se a pessoa quiser ter um imóvel 100% regularizado geral, assim, em todos os órgãos competentes, quais outras possíveis taxas ela tem para que esse imóvel fique, que ela possa vender financiado, por exemplo? Sim. Porque ter o imóvel aprovado na prefeitura, ter o habite ser emitido, não permite que você venda esse imóvel financiado. Sim. Que outras taxas, além da prefeitura, são necessárias para que esse imóvel possa ser vendido financiado? A gente tem basicamente duas taxas, né, a partir da prefeitura. Uma é a taxa da CND e INSS, né, da obra que a gente fala, que seria uma taxa só para a Receita Federal. Né? Tá. E também tem a taxa de averbação do cartório de registro de imóveis, que é a mesma coisa. É uma taxa só para averbação. Tem ali a sua divisão, né, um pouquinho no protocolo e a finalização depois, mas é uma única taxa também. Então, diferente da prefeitura que a gente tem, né, um destrinchamento das taxas, na Receita Federal é uma única taxa e no cartório seria uma única taxa também. Se na Receita Federal é uma única taxa, sempre é um valor só e pronto.
Basicamente, ela tem ali a sua distribuição, né, de valores, mas na Receita Federal vai ter um valor só, mas é a mesma coisa, né? Não vai estar ali sempre atrelado apenas à medição. Então, se eu tenho uma construção de 50 metros é isso, então se eu vou ter uma de 150 é 3 vezes mais. Não. Não é proporcional. Porque não é proporcional também. Então esse valor ele vai estar sempre seguindo Mas a gente consegue estimar para ele. Se ele falar assim, eu tenho um imóvel de 200 metros quadrados, eu posso estimar. Aí é muito mais fácil de estimar do que a prefeitura. Porque apesar de ter as suas pequenas variações ali, sempre acaba seguindo um mesmo padrão no geral, um critério geral, até porque essa taxa ela é pro Brasil todo, né? Então é diferente da prefeitura que vai ter pro Brasil todo, mas é valor diferente para cada estado, viu? Sim. Mas assim, apesar de não ser igual à prefeitura, né, onde cada município vai ter uma legislação diferente, sim, né? O critério é o mesmo pro Brasil todo. O critério é o mesmo pro Brasil todo, apesar de ter suas variações ali de estado ou alguma coisa do tipo. Né? E eu posso ter desconto na Receita Federal? Sim, também tem possibilidades de desconto. Né? Não é só de custos que a gente fala, né? A gente fala também de possibilidades de reduções, mas aí tem algumas possibilidades ali de acordo com a legislação, área construída às vezes no IPTU, uma série de documentos que aí a gente fala em outro vídeo. Mas a gente consegue estimar um custo próximo do real sem considerar nenhum desconto para a pessoa ter... Eu acho isso legal, sabe? Falar assim, vai ficar mais ou menos 15 mil. Sim. Aí se a pessoa conseguir algum desconto, ok. Se não conseguir nenhum, vai continuar 15 mil. Sim. Que é alguma coisa que a gente não consegue fazer na prefeitura. A prefeitura não tem como. Agora, a parte mais divertida de todas é o cartório. Sim. Porque ele é uma taxa só e normalmente é a menor taxa de todas as taxas que a gente paga. Então, assim, com o cartório você nem se preocupa isso que ele é o mais tranquilo da gente resolver e sempre mais barato, né? Digamos assim. Mais barato não, né? Que nada é barato, mas assim, é o menos custoso. Normalmente o que sempre vai valer a pena a gente estimar, né? Tá ligado ali muito a parte da Receita Federal. Então, estimar possibilidades de reduções, né? E também na prefeitura referente ao ISS e contrapartida, principalmente para não correr um susto depois, né? De ser muito mais alto. Analisar possíveis adequações, se vale mais a pena ou não. Então, um é basicamente para a gente reduzir e o outro é basicamente para não tomar um susto depois de aumentar. Então, é por isso que é legal a gente sempre estar analisando. Gu, eu acabei de falar assim, barato não é, porque hoje em dia tudo é caro, né? Porque hoje em dia, gente, mercado, vocês já viram o preço de mercado? Hoje em dia tudo é caro. Agora, não regularizar. Pode ser mais caro. Né? Então, é uma linha muito tênue entre o que é certo, o que é errado, o que é barato, o que é caro. Sim. Porque se você não regularizar, vai poder vender? Não. Quer dizer, financiado não. Financiado esquece. Mas à vista até pode. Só que daí vai ter mas você pode perder certeza, também. Ninguém compra um imóvel irregular à vista sem tirar ali uns 30% do valor do imóvel, tá? Então, a gente tem aí essa questão, né? Porque como a gente está falando de custo, não tem só o custo do investimento na regularização. E quando a gente fala em investimento, é realmente um investimento. Porque como a Adriana falou, né? Quando você vai vender um imóvel irregular, primeiro você não consegue vender financiado. Segundo, que se você for vender à vista, o imóvel vai desvalorizar muito e às vezes muito mais do que você pagaria numa regularização. Por isso que é um investimento, tá? Então assim, a gente tem uma série de fatores que podem ser implicados na não regularização. Além, né, da questão da venda, a gente tem, por exemplo, problemas com o inventário, porque daí você pode ser que tenha que regularizar tudo de uma vez, às vezes já diretamente no inventário, que já é um custo, às vezes, alto, vai ficar mais alto ainda. Tem a questão ligada também à parte de multas e notificações. Então, quando você não regulariza um imóvel, você pode receber uma notificação com multa, uma série de coisas. Só para você saber, a prefeitura contratou a GeoPixel, que faz geointeligência. E eles mapearam a Atibaia inteira por cima com ortofotos, gente. É um negócio com precisão absurda. Então, assim, eu acho que não demora muito para a prefeitura começar a notificar todo mundo. Então, assim, não é uma questão só de você fazer quando você precisa. Sim. É possível que você receba uma notificação para isso. E temos vídeos falando sobre isso também, gente. Então explicando. A gente vai. Então, hoje é sobre custo. Gente, eu quero falar muitas coisas. Sobre custo. Hoje é só sobre custo. Segura, é que muita coisa tá interligada, né? Porque é o que a gente tá falando. Aí se você. Porque eu tô falando de ficar mais caro. Aí você recebe a notificação, ignora a notificação, você já começa com uma multa que não tem nada a ver com o que a gente falou até agora. Você já tá pagando uma multa extra. É isso aí. A gente tá falando de dinheiro aqui. Então, assim, existe a possibilidade, né, da regularização se tornar um investimento. Por isso que é legal a gente analisar.
Porque às vezes o custo que você vai ter hoje, né, ele não é nada comparado ao que você vai ter futuramente. Então, quando você fala ali da questão de uma transferência de propriedade, que às vezes a pessoa ainda não tem a propriedade no imóvel, a questão muitas vezes ligado à questão de doações, de inventário, não só isso, né, a própria regularização da construção, que pode vir uma notificação, multa, um monte de coisa. E a tranquilidade, né? Sim, com Você certeza. saber que você tá dormindo, que você tá deixando tudo pros seus filhos de forma Sim. tranquila, que você não vai ter nenhum tipo de assusto né, sobre isso. Eu E- acho que o nosso vídeo já tá grande. Já foi grande, já. Já. Mas é isso, é basicamente falar um pouco da questão do planejamento. Então, o custo, ele não necessariamente é elevado. A gente só precisa analisar certinho o caso, planejar, e existe possibilidades de parcelamentos também. Então, E aí você já entendeu por que a gente não consegue falar um imóvel de 150 metros quadrados vai ficar X. Porque tem uma série de outros itens envolvidos na regularização. Mas vai ser um prazer atender você aqui, Isso aí. analisar a sua documentação, olhar a sua casa pelo Google Earth e tentar encontrar com você ali um valor mais próximo, mais certeza. estimado. Vem pra DC que a gente faz questão de te ajudar nessa regularização. é isso aí, bora.